Olá, eu sou Arlélio Santos, economista, né? E aqui nesse vídeo você vai saber tudo sobre 2021, como navegar, como viver melhor em 2021. Bom, o que esperar de 2021? 2021 será um ano da renovação, do retorno gradual à normalidade. Também será um ano de aceleração do futuro, né, desse movimento transformador que você viveu em 2020. E nesse sentido, então, como é que nós deveríamos, né, nos comportar, olhar as coisas nesse 2021, nesse novo ano? A gente, então, deveria olhar com uma visão, né, uma atenção para os movimentos inovadores, né, para a inovação, esse olhar inovador. E esse olhar, ele tem duas grandes vertentes, né? Você tem que pensar em duas grandes coisas aí. Primeiro, um olhar digital, né? E o que seria esse olhar digital? Seria a maneira que nós vamos viver a partir de agora, baseado em tecnologias como, por exemplo, o 5G. O 5G está chegando aí, né? No mundo já tem muitos lugares que já tem. E também nessa nossa nova vida telepresencial, né? Nós temos hoje a teleeducação, o teletrabalho, o tele. Então, a telereunião de família, né? Então, o telepresencial é isso, é onde você está presente naquele ambiente mediado pela tecnologia. Então, essa é uma maneira de você olhar o 2021. A outra maneira é você pensar num mundo mais sustentável, na sustentabilidade dos processos, né? E quais serão as inovações que vão bombar, então, em 2021 nessa área? Serão as empresas, as startups, as novas empresas baseadas em Green Tech. Green Tech é um termo, são empresas que são verdes, né, tecnologicamente verdes, elas vão trazer ideias, processos, inovações verdes para deixar o nosso mundo mais amigável para o meio ambiente. Nós vamos ter as fintechs, que são empresas que vão trabalhar com finanças, né? Finanças, pessoas a pessoas, finanças para nichos, e pequenas empresas que vão inovar todos os processos financeiros que nós temos no nosso dia a dia. E teremos também agora uma novidade da pandemia no Brasil. Nós teremos as Realtechs, né? A Realtech, o que são? São empresas da área de saúde, telemedicina, né? Exames à distância, enfim. Essas coisas vão evoluir. Tudo isso vai ser viabilizado pela tecnologia. Nesse ano que será melhor, um ano da consolidação de novos modelos nos negócios, no comportamento, na política, na geopolítica global. Então, este 2021 é um ano melhor, tá certo? De onde vêm essas expectativas para que 2021 seja um ano melhor? Quais são essas fontes? Primeiro, a existência clara de vacinas que vão ser aplicadas nos principais países. Então nós vamos ter vacinas do Covid e isso é uma novidade excelente. Segundo, nos Estados Unidos foi eleito agora um democrata, né, John Biden, e isso muda bastante a maneira como que a economia americana é gerida. E os Estados Unidos é 1/3 do PIB do mundo. Então, se eles mudam, o mundo muda, certo? Aliás, os Estados Unidos tem 30% ou até 1/3 da economia, mas na minha opinião eles geram 50% das expectativas. Então é muito importante a economia
americana. O terceiro item são as taxas de juros negativas, sem inflação relevante. Então a gente vai ter anos aí de taxas de juros baixas no mundo todo, sem a explosão da inflação. Então quando a taxa de juros cai muito e a inflação não aparece, os negócios podem se acelerar. Então essa é uma outra fonte interessante. Uma outra coisa interessante, que ela parece ruim, mas é boa, é a diminuição do rendimento de aplicações conservadoras, como CDB, CDI, poupança, títulos públicos ou títulos privados. Por que ela é boa? Ela é boa porque quando o investidor perde rentabilidade, ele então tende a trocar o comportamento. Ele vai agora então buscar rendimentos maiores, né? E para isso ele vai fazer investimentos mais arriscados. E isso vai movimentar a economia. O dinheiro vai sair dos bancos e de repente vai vir para a economia real, para a sua casa, lá o vizinho que vai montar um negócio, uma empresa que vai criar um novo serviço e te gerar um emprego. Então, essa que é a lógica, as fontes de melhoria nesse próximo ano. Bom, então, dando sequência aqui, né? Então, em função disso, nós vamos ter um resultado interessante no mercado, né? Vai estar cheio de oportunidades de investimentos diferentes do passado. Exemplos, por exemplo. Vamos supor que você seja uma pessoa bem capitalizada, né? Tenha bastante recurso poupado, você aproveitou esses 10 últimos anos e poupou bastante, e é muito dinheiro, milhões. Então, por exemplo, o setor de terras pode ser uma boa oportunidade para você. Você vai comprar uma fazenda, né? Uma quantidade grande de terras urbanas. Você pode pensar em fazer um loteamento, né? Enfim, então o setor de terras é um setor oportuno para pessoas capitalizadas. Agora, para todo mundo, assim, né? Pra quem tem um dinheiro, né? Que não é milhões, mas também não é pouquinho. Você também pode pensar em imóveis, né? Se você é uma pessoa conservadora, você pode comprar um imóvel para morar, você pode comprar um pequeno imóvel para alugar. Então, essa também é uma oportunidade que estava fora do radar de muita gente, até pouco tempo. Agora, se você é aquela pessoa que gosta do imobiliário, mas também prefere investir em papel e fazer coisas pelo computador, então você pode, em vez de investir no imóvel, você pode investir em fundos imobiliários, né? Que é a mesma ideia, são coisas que estão parecidas. Não é a mesma coisa, mas são muito próximas, né? Agora, você já é um investidor, né? Já tem um certo recurso, uma certa experiência, mas você quer dar um passo além. Então agora é hora de você fazer investimentos no exterior, né? Investimentos em moeda forte, como o dólar, o euro, a libra, o ien, né? Então essa é uma possibilidade também que está se abrindo. O Brasil, inclusive, está modernizando seus canais de relacionamento com o exterior para tornar isso possível. Se você é a pessoa que está querendo ter um 2021 seguro, mas seguro mesmo, né? Assim, que a inflação não vai corroer o seu ganho, você não quer correr risco nenhum. Então aí você é um investidor de ouro, de prata, né? De commodities ou moedas estrangeiras, né? Quer dizer, você vai para uma moeda, fazer operações em moedas estrangeiras, né? Sempre que você, mesmo que você aplicar em dólar lá fora, tiver uma rentabilidade baixa, mas o seu investimento está numa moeda forte, então ela tende a valer bastante no longo prazo, né? E agora você é um investidor que gosta mais de risco, quer experimentar coisas novas, da economia moderna. Então aí nós temos muitas coisas na área de private equity, né? Private equity. Na verdade, o que é o private equity? É o investimento privado em participações, né?
Aí você pode virar um investidor anjo ou alguém que participa de uma fintech, de uma realtech, de uma greentech, até mesmo de um investimento físico na sua região, na sua cidade. Você vai participar lá e de repente isso vai trazer grandes retornos, né? Essas são vamos dizer assim, as possibilidades de 2021. Mas 2021 é um ano também de grandes preocupações, tá? Então eu quero também listar algumas coisas aqui para você. Primeiro, a população vai estar muito endividada, e isso não é um problema do Brasil, é do mundo. No mundo todo as pessoas estão endividadas porque a pandemia endividou todo mundo. Ficamos 2020 inteiro parados, então esse é um problema. Segundo, existiu em 2020 um aumento na desigualdade de renda. Por quê? Porque, primeiro, os trabalhadores menos qualificados foram mais atingidos pela pandemia. Segundo, o trabalhador qualificado conseguiu manter trabalho, seja no home office ou no emprego formal mesmo. E terceiro, a evolução tecnológica que nós assistimos aí, ela beneficia no curto prazo o pessoal de renda alta, o pessoal mais qualificado, o pessoal que está mais preparado, né? Que exige uma série de habilidades novas, que se você não tiver preparo, você não consegue aprender em uma semana, em um mês. Então, quem já estava preparado, surfou nessa onda. Um outro problema desse ano que vem aí, é que ele vai ficar mais local. Ele é um ano que você vai ficar, a economia vai girar mais local. Por quê? Porque você tem muitas restrições a viagens, né, terrestres, aéreas, enfim. As pessoas não estão circulando tanto. Então isso é uma coisa que deixa a economia mais local. E também pelas proibições, né, de eventos, turismo, estrangeiro, enfim. Todas essas proibições deixam a nossa vida mais local, tá certo? Uma outra coisa também, é uma preocupação. O mundo ele está numa digitalização muito acelerada e isso causa muitos problemas. Esse processo desestabilizou a evolução normal da tecnologia. Houve uma disrupção, né? Foi uma aceleração imprevisível, impensável da economia digital. Eu falo para os meus amigos, clientes, enfim, que nós evoluímos 10 anos em 10 meses. Então é muito tempo, é muita evolução em pouco tempo. Terceiro, o ganho gigantesco de produtividade nos processos e nas empresas, ele vai trazer muitos problemas, né? Quer dizer, ele é bom para a empresa, é bom para quem é produtivo, mas ele é ruim para muita gente, tá certo? Uma outra coisa que esse cenário trouxe também foi uma redução dos investimentos em bens físicos, né? Quer dizer, tudo que é físico, que é concreto, diminuiu, né? E aumentou o que? O digital. Então, se você aumenta o digital, lógico que você tem que diminuir o físico, tá certo? As pessoas não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao diminuir o físico, você diminui o investimento, os empregos, enfim, essa economia física. E no digital, a necessidade de investimento de recursos é muito menor. Então, esse é um problema também que traz uma redução de contratação de pessoas, enfim, de recursos quaisquer. Então, assim, um resumo. Vamos pensar assim, a tecnologia, mais o aumento da produtividade, mais a redução, né, da produção de bens físicos, né, tudo isso gerou um desemprego alto. Então, por isso que 2021 é um ano muito preocupante por causa disso. E a redução ocorreu aonde? Nas diversas áreas de serviço. Por exemplo, se você de repente conhece uma pessoa que era diarista, faxineira, né, cuidava da casa dos outros. Essa família agora fica mais tempo em casa, de repente teve que dispensar aquela pessoa.
No varejo convencional, você sabe muito bem, a gente está vendo aí que todo mundo foi para o e-commerce, então de repente você não vai comprar mais na loja da sua região. Bares, restaurantes e shopping passaram a maior parte do tempo fechados, e mesmo agora que estamos podendo circular, as pessoas têm ido menos, então isso é um problema. Tudo isso são exemplos de por que o desemprego aumentou bastante. Bom, então qual que seria o impacto no Brasil, né? Nós estamos falando de coisas que aconteceram no mundo todo. Agora vamos pensar no Brasil, né? Vamos pensar primeiro, vamos ver as variáveis do Brasil, assim, as variáveis econômicas fundamentais, que a gente chama de macroeconômicas. Bom, o PIB de 2020, a minha previsão é que a gente tem uma queda de menos 5% esse ano. Então o PIB de 2020 será 5% menor do que o de 2019. Em economia é bom a gente colocar um intervalo, né? Então para mim vai de menos 4 a menos 6, uma média menos 5. Então eu espero que em 2020 o PIB caia menos 5. E 2021, como será o PIB? Eu tenho uma expectativa que ele possa crescer 3%. Então, o meu intervalo aqui vai de mais 2 a mais 4, com média 3. Então, olha só, se o PIB crescer 3% em 2021, nós não vamos nem conseguir recuperar os 5% perdidos em 2020. Então, é um ano que a gente tem que se preocupar por causa disso, tá certo? E a inflação em 2021, na minha previsão, aproximadamente 4%, um intervalo de mais 3,5%, mais 4,5%, média 4%. Então, a inflação em 2021, na minha visão, ela está controlada. Eu tenho preocupações para 2022 à frente, mas em 2021, esse é o meu cenário. E o desemprego real, o desemprego da economia? Aí eu preciso separar em formal, né, desalentados e total. Então, o desemprego formal são aquelas pessoas que estão procurando emprego, né? Elas estão procurando, né? Eu acho que isso pode chegar a 20%, de 15% a 20%, né? Uma média 18%, 17%, mas não me estranharia se chegasse a 20%, né? A gente não tem visto isso hoje porque as pessoas estão em casa, mas conforme elas forem saindo de casa em 2021, esse desemprego vai aumentar bastante. E aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, porque estão desqualificados, porque não conseguem. A gente chama isso de desalentados. Eu acho que esse pessoal vai chegar a 5%. Então, pelo menos, já é 4,5%. Acho que vai chegar a 5%. Então, o desemprego total, aqui pela minha estimativa, considerando formal e desalentados, pode chegar a 25%. É muita gente. É muita gente desempregada em 2021. O dólar, final de ano, dezembro de 2021, a minha previsão aqui é abaixo de 5. Entre 4,70 e 4,98, 5, talvez uma média aí 4,80, mas abaixo de 5 com certeza. E a dívida pública, que é importante para a gente, está explodindo, né? Já estamos a quase 100% do PIB, né? Não é um problema do Brasil, é do mundo todo, mas no caso do Brasil é uma preocupação, porque nós não temos um histórico bom no passado com isso. Então, isso nos preocupa, né? E o crédito, que é uma coisa importante, o crédito vai subir. Na minha expectativa aqui, a gente vai ter um aumento de 5 a 10% do crédito. Menos que 5 não sobe, talvez mais que 10 não passe, porque tem muito desemprego, né? Incerteza. Mas vai ter um aumento do crédito até para financiar esse endividamento das pessoas. Bom, queria agora fazer então algumas recomendações para 2021, recomendações gerais. Então, primeiro, proteja-se. Proteja-se fisicamente, proteja-se financeiramente, proteja-se empresarialmente, proteja você e a sua família. Como você vai fazer isso? Né? Então eu vou falar aqui do ponto de vista econômico, né? Tá certo? Eu não sou médico, mas economista eu posso dar uma dica aqui. Então, se você for empresário, tá certo?
Primeiro, pense em diversificar suas fontes de receita, né? Isso é uma coisa importante, não fique dependendo de uma única fonte, né? E de que maneira que você vai conseguir fazer isso? Pulverizando a carteira de clientes. Pulverizar, o que é? É você abrir ela, né? Você recortar e colocar, mudar o perfil dela, né? De que forma? Você vai evitar, primeiro, clientes grandes demais, então não tenha um cliente só, não é uma boa ideia. Não atue só num segmento, né? Não venda para um segmento apenas, né? E também não tenha um cliente de perfil único, né? Diversifique um pouco o perfil dos seus clientes. Fazendo isso, você vai diversificar suas fontes de receita. E se você for um trabalhador, né, um funcionário ou um assalariado, também temos dicas aqui, né? Nesse caso, geralmente, o trabalhador, a renda dele é concentrada no empregador, então ele depende daquele empregador, que não é uma boa ideia também. Então, vamos lá, né? Pense em diversificar o seu orçamento familiar com outras rendas, e aí vale tudo, vale familiares que podem começar a trabalhar, a mulher, o marido, né, o companheiro, enfim, os filhos, né? Você pode também se juntar com seus pais, né, para fazer algo novo. Você pode, inclusive, como estratégia, utilizar as pensões que a família recebe, já prevendo uma situação difícil. Já conversa com quem recebe esse dinheiro, que se a coisa ficar feia, você tem de onde tirar ajuda, certo? Além disso, você pode criar rendas extras de outras fontes, tá? Então, você pode investir ou trabalhar, ou enfim, fazer algo como alugar coisas, trabalhar esporadicamente, fazer artesanatos, prestar serviços diversos, enfim. Pense em fazer alguma coisa a mais que traga uma outra fonte de renda. Tudo isso para você poder diversificar o seu orçamento familiar, as receitas do seu orçamento, certo? Mas nós temos também aqui dicas para investidores. Você é um investidor, você quer saber como que você vai melhorar a sua performance em 2021. Então, se você é um investidor, aprenda a balancear o portfólio, né? O seu portfólio. O que é o portfólio? O portfólio são aqueles ativos que você tem de investimento. É o que você possui, é onde você põe o seu dinheiro. Então você invista em ativos diferentes, né? Que tenha o seu perfil de risco e que tenha também a sua visão de futuro, tá certo? Então aqui tem uma dica: se você conseguir ter de 15 a 20 fontes de rendimento, para você pegar o seu dinheiro, por exemplo, vamos supor que você tenha 1 milhão. Se você colocar lá em 10 ou 15 coisas ativos, né, 100 mil em cada uma, 70 mil em cada coisa, você vai ter um fluxo onde cada ativo, não tem nenhum ativo que responda por mais de 10% do rendimento do seu investimento. Então isso é importante, porque se esse ativo for mal, o seu rendimento não é tão prejudicado, tá certo? Essa que é a ideia, isso que é diversificar. E você pode usar o que para fazer isso? Títulos públicos, títulos privados, ações em segmentos diferentes, imóveis ou fundos imobiliários, reservas financeiras, poupança, fundos diversos, né? E aí vai. Você pode usar muitas variáveis disso aí. Bom, agora eu vou continuar dando dicas gerais agora, né? Para todo mundo. Tá? É o item 4, tá certo? Proteja-se aprendendo mais sobre economia e finanças. Então, assim, uma das maneiras de você se proteger é aprender mais sobre economia e finanças. Isso vai ajudar você. Uma quinta dica, tá? Proteja-se aumentando a sua produtividade. E por incrível que pareça, a coisa mais importante nisso não é fazer curso, não é aprender técnica nova, é cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. Você pode saber fazer o que for, se você não tiver sossego, calma e tranquilidade, você não produz nada, né? Enquanto que uma pessoa que é calma, que está com a mente, com o corpo
equilibrado, de repente até aprende a fazer uma coisa rápida e consegue usar isso a seu favor. Então, a ferramenta de aumento da produtividade aqui é você cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, para ter saúde, para ter tranquilidade, para ter paz consigo mesmo, tá certo? A sexta dica é uma dica legal, assim, adaptação, seja totalmente adaptável, adapte-se, né? A adaptação é a força mais poderosa humana, é a capacidade que nós temos de bom, né? É muito importante você entender que nada é permanente. Então, se nada é permanente, você tem que estar mudando sempre. Então, por isso que a adaptabilidade é uma coisa muito importante. Então, em 2021, se torne mais adaptável, tá certo? Sétima dica, gaste menos que ganha. Pode ser até meio óbvio, né? Mas infelizmente as pessoas gastam mais do que ganham. Então, gaste menos que ganha, né? E aí você poderá passar um ano mais tranquilo. Orçamentos deficitários não cabem nos próximos anos. Não faça isso que não vai dar certo. Não tem de onde tirar dinheiro. Não tem ninguém para ajudar. Está todo mundo endividado. Então o segredo é gastar menos que ganha. Uma oitava dica, invista as sobras do seu orçamento, né? Quer dizer, se você sobra algo, faça um investimento e faça isso render alguma coisa, certo? A nona dica, esqueça a política, a não ser que você seja político. Se você for político, é a sua atividade. Se você não é político, esqueça isso. Ninguém vai salvar você, tá vendo? É você mesmo que vai ter que lutar. Então, esqueça essa história de ficar dependendo de político, de opinião de político, de coisas da ideologia. Concentre-se na sua estratégia, esqueça os políticos. 10ª dica, colabore com grandes ideias. Muito interessante isso. Se você colabora com uma grande ideia, né, com um movimento, você acaba aprendendo. E esse aprendizado retorna para você depois de alguma forma. 11ª dica, renegocie com os bancos. Isso é uma coisa importante. Nós temos aí portabilidade, refinanciamento, desconto para uma série de coisas, né? Para ativos em atraso. Então faça isso, renegocie com os bancos, tá certo? Não fique pagando tudo que eles querem. Aí, para finalizar, aprenda a planejar a sua vida melhor, né? Organizar o seu dia a dia. E se você for empresário, uma coisa muito importante, invista no bem-estar do seu time, dos seus funcionários, tá certo? Ou então, se você é um chefe de família, uma chefe de família, invista no bem-estar da sua família, né? Com conversas honestas, né? Com desafios, com oportunidades. Isto é liderar uma empresa ou liderar uma família. É ser humano, é fazer coisas que sempre trazem benefícios. Para você, eu desejo o melhor 2021 possível e volte sempre aqui para ver os nossos vídeos.